A você que já tem vindo por outras vezes, que bom que você voltou. Nós estamos felizes pela tua presença aqui. E a família CPI, mais um domingo, Deus nos deu essa oportunidade. Nós vamos seguir nesse assunto, sobre essa nova estação que chegou e nós adentramos ela com muita fé. E eu tenho certeza que Deus tem algo para a minha vida, para a sua. Ele já ministrou meu coração mais uma vez nesse texto, já foram muitas vezes pregados. Mais uma vez, eu creio que Deus, assim como falou comigo, vai falar com você também. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 em diante. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre vivendo uma nova estação, cheio do Espírito Santo. Amém? Viver essa nova estação cheio do Espírito Santo faz toda a diferença, né, Fernando? Amém? Glória a Deus. Amém. Vem aqui, Ângela, vem aqui, Fernando, vem aqui, os dois que estão aí hoje, diáconos, estão assistindo nas portas laterais. Sobe aqui, vem para cá. Amém? Vem aqui também, Cristiano, vem para cá você também, sobe aqui. Aí, já tem 3 que representam os apóstolos do Senhor Jesus. É ou não é? Discípulos, amados, sejam bem-vindos. Senhor, falei no começo do culto, na experiência de olhar para a igreja, não é lindo mesmo isso aqui? Privilégio, né? Estar aqui em cima é bom demais. Então aguardem um pouquinho, nós vamos trabalhar juntos daqui a pouco. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 11. Já vou chamar você, Miriam. Vem cá. Diz assim a Bíblia Sagrada: no meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Isso é uma boa notícia para você ou não é? Aleluia. É boa notícia essa, que ele vai voltar? Aleluia. Vamos encontrar com ele, amém? Muito bem, por enquanto vocês representam agora os apóstolos. Todos sabem que Jesus veio a esse mundo, nasceu fruto do próprio Espírito Santo, foi gerado em Maria. Jesus nasce, cresce, inicia o seu ministério a partir dos 30 anos, cumpre o ministério, pregando e anunciando o reino que havia chegado, para que as pessoas se arrependessem, olhassem
com essa visão de algo muito maior do que o reino terrestre, de que aqui tinha que haver um reino, secretários, governos. Isso para algumas pessoas era importante. Jesus diz: olha, o meu reino é muito maior do que isso. Meu reino é eterno, não está baseado a um tempo aqui cronológico que tem início, começo, meio e fim. Não, meu reino é eterno. E anunciou isso durante seu ministério. E agora Jesus então ele é condenado, é morto. Lá no Calvário ele diz: Pai, consumada está a obra que me deste fazer. Entregou o Espírito, morreu, foi sepultado. Ao terceiro dia, como havia já dito, ele ressuscitou dos mortos, vencendo a morte. Amém? Boa notícia? Jesus cumpre a missão de resgate da humanidade que não tinha nenhuma esperança. Não havia um justo sequer que poderia fazer essa obra, somente Jesus, porque todos nasceram em pecado, inclusive eu e você, destituídos estávamos da glória de Deus. Então houve a necessidade do Espírito Santo gerar em Maria alguém puro, que sem pecado pudesse levar o meu e o seu pecado, para que eu e você pudéssemos também ter o direito da vida eterna. Um pagamento de uma dívida, um resgate ao Magdiel e a você que está aqui, a você que nos acompanha, ou quem deseja ter a sua vida em Cristo Jesus. Amém? Então ele ressuscita, e aí, eu quero que vocês entrem na história, tá bom? Eles vão nos ajudar aqui para a gente entrar na história. Morreu, ressuscitou, 40 dias, Jesus se manifestou aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Eles estão reunidos um dia com medo, numa sala, fechados, trancados, sem que ninguém abrisse a porta. Jesus se manifesta entre eles e diz assim: paz seja convosco. Jesus então agora começa a instruir os seus apóstolos, seus discípulos, quanto a ele ser elevado aos céus, e que eles teriam que entrar numa nova estação. Agora vocês caminharam comigo, mas a partir de então, vocês agora terão que entrar numa nova estação. Serão minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, Galiléia, enfim, em todos os confins da terra. Então Jesus está instruindo os seus apóstolos quanto a essa nova estação. E aí, esse é os últimos minutos de Jesus aqui ainda como verbo que se fez carne. Está chegando o momento dele ser elevado aos céus. Então ele está conversando com eles e dando essa última instrução: olha, vocês fiquem tranquilos, eu vou, mas vocês já estão instruídos para continuar nessa nova estação, para que vocês cumpram a missão. E aí vocês teriam a oportunidade de perguntar para Jesus algo. Vocês podem perguntar: Jesus está chegando nos últimos minutos, está a hora dele ser elevado aos céus, e aí vocês são os apóstolos, estão lá com ele, ele reuniu eles. E aí vocês teriam a oportunidade de perguntar. O que você perguntaria para Jesus agora, se ele tivesse dado a você essa oportunidade de uma pergunta? Quando ele voltaria? Quando ele voltaria. Muito bem. E você? Para onde nós iríamos? E você? Não vai me deixar sozinha? Não vai me deixar sozinha. Então aqui 3 perguntas que os apóstolos poderiam ter perguntado para Jesus. Quando ele vai vir? Para onde nós iremos, e se não ficaríamos sozinhos. Porém, aqueles apóstolos que estavam com ele lá, presbítero Ismael, tendo a oportunidade de fazer essas perguntas para Jesus, sabe o que eles perguntaram? Quando é que vai ser restaurado o reino de Israel? Na ideia daqueles apóstolos ainda era a questão de um reino físico. De que se eles andaram com Jesus, eles teriam a oportunidade de fazer parte desse reino, desse governo, talvez um secretário da educação, outro da saúde, e nós vamos fazer parte desse reino. Quando que o Senhor vai restabelecer esse reino que foi perdido lá, quando nós nos tornamos cativos? Essa era a pergunta, porque eles queriam ter a instalação desse reino de Israel. E olha como é que é, Jesus sabe todas as coisas, sim ou não? Jesus poderia ter respondido sobre esse assunto para eles ou não? E quando isso iria acontecer? Somente o Pai, mas Jesus sabia quando seria instalado o reino de Israel. O governo seria restabelecido. A nação seria agora uma nação independente. Isso aconteceu no ano de 1948. Jesus já sabia. Jesus podia ter olhado para eles assim com um olhar, dizendo assim: puxa, eu sei tudo.
Vou responder para vocês então, que vocês querem saber desse reino mesmo, é isso que vocês querem saber? Quando Israel vai se tornar uma nação novamente, é isso que vocês querem saber? No ano de 1948. Jesus poderia ter falado isso ou não? Como é que eles ficariam? 1948? Mas daí eu não vou viver isso. Sabe por quê? Porque tem algumas perguntas que Jesus não responde para nós mesmos. Mesmo ele sabendo. Alguns questionamentos que nós fazemos para Jesus não tem sentido nenhum para ele. Não muda nada do que ele tem de propósito para a nossa vida, irmãos. Porque as nossas perguntas às vezes são tão insignificantes para Jesus, perto da grandeza que ele tem de uma nova estação para a nossa vida, que ele não vai se dar ao luxo de nos responder essas perguntas. Ele tinha algo muito maior para os seus discípulos, e ele vai dizer isso no versículo 8. Vocês estão preocupados com esse reino? Essa é a pergunta. Você podia perguntar, olha, nós vamos ficar sozinhos? Quando o Senhor vai voltar? Ou para onde nós iremos? Vocês perguntam sobre um reino terrestre, que eu poderia responder, vai ser no ano de 1948, mas eu não vou responder isso. Mas recebereis o poder quando vir sobre vós o Espírito Santo. Foi esta a resposta que Jesus deu para eles. Mas recebereis o poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Que tremenda resposta de Jesus. Se por algumas perguntas nós não temos respostas, irmãos, não desanime. Sabe por quê? Porque nós temos a alegria da presença do Espírito Santo, que nos ajuda a suportar todas as etapas da nossa vida, todas as circunstâncias da nossa vida, todas as situações que estamos vivendo no dia a dia. Nós temos, olha, vocês não têm uma resposta sobre o reino, mas vocês terão o Espírito Santo que vai estar com vocês com poder e graça. E essa é a resposta de Jesus para nós, talvez diante dos seus questionamentos hoje. Por que Jesus não responde as minhas perguntas? Por que disso? Por que daquilo? Porque Jesus diz, você tem o Espírito Santo que está com você. Independente se você está aqui ou está ali, Ele está com você para te ajudar. Há um poder do Espírito Santo na sua vida para viver essa nova estação. Amém? Permaneça aqui. Primeira parte é essa. Que eles estavam com Jesus, tendo a oportunidade de questionar Jesus sobre aquela pergunta-chave para o último momento que Jesus está ali. E a partir dessa conversa, vocês receberão poder, o Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus foi elevado aos céus. Aleluia, Zara. Foi elevado aos céus. E aí, passam-se mais 10 dias. 40 dias, Jesus instrui eles. Esse é o último momento nosso aqui. Jesus e os seus apóstolos. Agora Jesus é elevado aos céus. E eu não sou Jesus, por isso que eu estou aqui. Eu estou fazendo só a encenação. Jesus é elevado aos céus. E aí passam-se mais 10 dias. E chega o dia de Pentecostes. Os discípulos ainda tinham medo porque havia grande perseguição. Aqueles que anunciavam ser do caminho eram perseguidos. Então eles estavam ainda com medo, porque ainda não haviam recebido a promessa do poder. Tinham a promessa, mas não tinham recebido ainda o poder. Então eles ainda estavam medrosos, porque havia uma grande perseguição. Prisão, morte, perseguição. Isso amedrontava eles. E agora então, sem Jesus. Fazem 10 dias que Jesus já foi elevado aos céus. E os discípulos agora se reúnem então num ambiente chamado cenáculo. Ali a Bíblia vai dizer no capítulo 2, agora nós já saímos do capítulo 1 e entramos no capítulo 2. Após a escolha do substituto de Judas, agora entrou o capítulo 2. E então agora eles estão num ambiente assim como a gente está hoje. Num cenáculo. E a Bíblia vai dizer, Fernando, que havia mais ou menos 120 irmãos ali.
E Pedro está falando com aquele povo, assim como eu estou falando com vocês. E eles estavam ouvindo. Por isso que é importante a gente prestar atenção naquilo que está falando. Por isso que é importante a gente não estar apenas aqui de corpo, mas estar realmente com a nossa mente aberta e o nosso coração acessível àquilo que Deus tem para nós, irmãos. Porque estar aqui não é simples, não. Deus te trouxe aqui porque tem algo especial para a sua vida. E aquilo que eu estou falando não é de mim mesmo, é um recado de Deus para você, um recado do céu para a sua vida. Então é necessário a nossa atenção total naquilo que Deus está falando, para que a gente tenha a compreensão plena do recado que Ele tem para nós aqui nessa manhã. Aleluia! Então estar aqui é um privilégio, vamos receber tudo aquilo como um recado do céu. Sabe quando alguém importante está trazendo um recado que você presta atenção para receber o recado na plenitude? É estar aqui e receber o recado na plenitude do Senhor, vindo do céu para o nosso coração, para que a gente ande nessa nova estação, seguros de que Ele está conosco. E agora no dia de Pentecostes estão reunidos lá no cenáculo, e aí você vem para cá. Você está dentro desse ambiente. Daqui para cá é cenáculo, daqui para cá é porta, está do lado de fora. E aí no cenáculo, enquanto Pedro está falando, Ângela, num de repente, aleluia, assim como pode acontecer agora, um de repente, a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, porque nada segura esse agir do Espírito Santo. Nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai, ninguém consegue deter. Esse é o Espírito Santo de Deus que está aqui nessa manhã, para fazer um de repente na minha e na sua vida, para que a gente entre nessa nova estação, confiando no agir de Deus em nosso favor. Nesse poder sobrenatural que a igreja precisa reviver isso. Não ser apenas mais um, mas viver a experiência desse poder, irmãos. O crente tem que ter essa experiência desse poder na vida dele. Está disponível para a igreja hoje. É algo que Deus deixou para nós. Não ficou limitado em Atos capítulo 2, não. É para 2026. Se houver 2027, é para 2027. Se houver 2030, é para 2030. É para a igreja lavada no sangue de Jesus Cristo. A igreja tem que sentir esse poder, aleluia. Tem que arder no nosso coração essa chama de dar um glória, de dar um aleluia. Pastor, mas é barulho? Não é, mas é uma chama que arde em nós, do desejo da presença desse Espírito Santo. Nós precisamos sentir isso, irmãos. Pastor, mas eu tenho que rodopiar. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma presença gloriosa que preenche a presença do Espírito Santo. A igreja precisa sentir isso, irmãos. Porque se você não está sentindo, tem algo errado em você, e nada vai te manter nesse lugar. O que vai te manter aqui é a presença do Espírito Santo, porque isso arde no seu coração, o desejo de estar, o desejo de realizar, aquele anseio por aqueles que estão perdidos. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem esse desejo, ele quer viver coisas maravilhosas com o Senhor. Eu não estou falando de religião, não estou falando de você entrar por aquela porta 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana, ou você ter que falar. Isso faz parte. Você ter os dons do Espírito Santo, de profecia, de línguas, isso faz parte, também é dom do Espírito Santo. Mas o que eu estou falando é de uma chama acesa, que não pode apagar, que arde de dia, de noite, em todo o tempo. Ela tem que estar incendiando o nosso coração, pelo desejo da presença do Senhor. Tem gente que já não sente mais essa presença. Outrora sentia um ardor no coração, assim como aqueles discípulos no caminho de Emaús que ardia, mas parece que perdeu a chama, parece que apagou. Parece que estar na casa do Senhor, ou mesmo um tempo de oração em casa, um tempo de leitura, é algo penoso. Eu tenho que ir, porque senão vou ser cobrado pelo pastor, pelo meu líder, ou porque eu tenho compromisso, meu ativismo religioso que a gente chama. A gente começa a se envolver com as coisas da igreja, fica ativo, mas perdeu a alegria da chama do Espírito Santo.
Então eu toco porque eu estou ativo na igreja, eu canto porque estou ativo, eu trabalho como diácono, diaconisa, eu ajudo na recepção, eu trabalho na mídia. Por quê? Porque eu sou um ativista religioso, eu tenho uma atividade religiosa. Mas nessa manhã Deus nos chama para algo muito maior, é uma experiência com Ele, um viver com Ele, sentir verdadeiramente a presença dEle dentro do seu coração. E aí a sua adoração passa a ser espontânea. Seja o pastor falando ou não, seja o ministro te incentivando ou não, a adoração sai natural, espontânea, de alguém que tem o Espírito Santo dentro do coração. E a Bíblia vai dizer que a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Então se a presença do Senhor está enchendo o meu coração, a minha boca vai falar. Eu vou adorar, mas o pastor não mandou, mas eu vou adorar, porque Ele está em busca de verdadeiros adoradores, que o adoram o Espírito em verdade, porque Ele é Espírito. A igreja precisa sentir isso, irmãos. A igreja precisa voltar ao primeiro amor. Jesus está voltando, isso que nós lemos aqui é fato. Assim como viram Ele sendo elevado aos céus, Ele vai voltar, irmãos. Eu não sei quando que Ele vai voltar. E o Zara sempre fala isso, olha, Ele está voltando. Não, Ele vai voltar, porque se Ele estivesse voltando, parece que Ele já saiu e o caminho é longo. Ele vai voltar e a gente já está ciente disso. Eu não sei se é hoje, se é amanhã, mas Ele vai voltar. Isso tem que estar dentro do coração, como anseio dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Tem que acender essa chama dentro do nosso coração. Aleluia, igreja. A gente precisa voltar a sentir a alegria do primeiro amor. Aleluia. A igreja pode mudar, colocar aqui um piso negro, pode colocar um data show, pode colocar algumas luzes coloridas, pode mudar algumas coisas esteticamente, mas ela não pode perder essa essência da presença do Espírito Santo. A gente não pode perder essa presença do Espírito Santo, do anseio, do desejo de buscar mais e mais pela presença do Espírito Santo, pelos dons do Espírito Santo. Até porque a Bíblia diz que aquele que busca encontra, aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre. Quanto você tem buscado pela presença e os dons do Espírito Santo? Aleluia. Ou a sua chama está apagando, como daquelas 5 imprudentes virgens que saíram de total condição, as 10 iguais, com as lamparinas acesas. As 10 saíram nas mesmas condições, mas 5 não tinham no reservatório o azeite para manter a chama acesa. Chegou um momento que a chama apagou. Irmãos, a gente tem que viver uma nova estação cheios do Espírito Santo. Aleluia. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nada pode apagar, irmãos. Aleluia. A gente vai estar no lugar que o mundo vai ver essa luz brilhando, porque ninguém consegue esconder uma candeia acesa. Aleluia. O crente cheio do Espírito Santo é essa candeia acesa, que aonde ele está, alguém vai enxergar a luz de Cristo brilhando. A igreja precisa dessa luz do Espírito Santo. A gente louva com qualidade, isso é maravilhoso, eu também gosto. A gente tem equipamentos com qualidade, isso é bom e eu gosto. A igreja é confortável, isso é bom e eu gosto, você também. Mas nada disso tem valor, irmãos. Eu costumo brincar, isso aqui tudo pode ficar para quem quiser ficar aqui depois. Mas a minha alegria é quando a trombeta tocar. Se eu estiver vivo, encontrar com Ele nos ares, e ver você também encontrar com Ele nos ares. Aleluia. Ver uma igreja sendo arrebatada para encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a nossa alegria. Isso aqui a gente deixa para quem ficar. O que eu quero mesmo é a minha morada no céu, com aquele que já preparou para a eternidade. Aleluia.
deixo tudo aqui para quem quiser, porque eu quero estar com Ele no lugar que Ele diz: não se turba o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa de meu Pai já há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos diria: vou preparar um lugar. Mas eu vou, e eu voltarei para vós, porque olha, eu não posso ficar sem vocês, porque aonde eu estiver, vós estareis comigo também. Tudo isso é bom, mas nada perto da glória que nos há de ser revelada. Paulo diz isso: nada aqui, irmãos, se compara com a glória que nos há de ser revelada. E nós precisamos desse Espírito Santo, aleluia. A igreja precisa sentir esse Espírito Santo, buscar por Ele, busca. O Senhor não falha na sua palavra. Ele diz: se você buscar, você vai encontrar. Se você pedir, você vai receber, aleluia. Se você bater, a porta vai se abrir. Você vai receber dons do Espírito Santo. A sua vida vai ser diferente. Aleluia. Aleluia. Eu lembro quando o Senhor me alcançou lá em casa. Eu estava em casa sozinho. A Débora e o Neto estavam na sala. Não estava num ambiente como esse, mas lá em casa Deus me visitou e me chamou. Oh, aleluia. A partir daquele momento a minha vida foi transformada. E gerou dentro de mim um desejo pela busca pelo Espírito Santo. Aleluia, Ele entrou no meu coração e eu disse: eu preciso dos dons do Espírito Santo. Eu preciso dos dons do Espírito Santo. E eu trabalhava numa empresa, e todo dia eu saía de casa às 6 horas, eu entrava às 7 horas na empresa. Todo dia eu saía de casa às 6 horas, parava na porta da igreja, abria a porta, entrava sozinho lá, e comecei a buscar pela presença do Espírito Santo, pelos dons do Espírito Santo, dons de línguas. E eu comecei a buscar, chorar, me derramar. Passaram-se uns dias, passaram semanas, passaram meses, mas teve um dia, aleluia, que Ele veio ao meu encontro. Eu fui tomado por esse Espírito Santo. A hora foi passando, eu não via. Eu montei na minha moto para ir para o trabalho, e eu continuei falando em línguas, porque eu fui tomado por esse poder do Espírito Santo, porque busquei e o encontrei, aleluia. Pedi, eu recebi. E isso fez diferença na minha vida. Vai fazer na tua, irmãos. Busque pelo Espírito Santo, para que você viva nessa nova estação. Capítulo 2, então, eles estão reunidos lá no cenáculo, mais ou menos 120. Ela representa os 120 que estavam ali. E num de repente, aleluia, como o som de um vento impetuoso, aleluia, aleluia, aquele som, aleluia, enche aquele lugar. É um som diferente, nós nunca tínhamos ouvido esse som. Mas tem som diferente aqui, nessa manhã tem som diferente aqui. Você pode ouvir o som da presença do Espírito Santo. Você pode ouvir esse som diferente, aleluia. Abra seus ouvidos para você ouvir esse som diferente do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, tem som do Espírito Santo nesse lugar, irmãos. Abra o seu ouvido para você ouvir. Abra os seus ouvidos da fé para você ouvir esse som diferente. Que a presença do Espírito Santo, Ele está aqui, aleluia. E candalá, siricandalaias. Oricandalá, suricandalá. Há uma presença do Espírito Santo, e você precisa compreender isso. Oh, aleluia. E então, num de repente, como um som de um vento impetuoso, que enche aquele lugar, e como labaredas partidas de fogo pousa sobre a cabeça de todos aqueles que estavam lá. E a Bíblia diz que a partir daquele momento eles foram cheios do Espírito Santo, aleluia. Eles foram cheios do Espírito Santo, aleluia. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Ele está aqui hoje para ser também dentro de você algo que venha te preencher, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em suas línguas, algo tremendo. A partir daquele momento a igreja é a outra. Não são mais aqueles que tinham medo do que estava acontecendo, das perseguições, das aflições. Foram cheios do Espírito Santo, mas você representa esses cheios do Espírito Santo que estavam no cenáculo.
Pedro está falando e aquilo acontece, aquele movimento glorioso. E começa a chamar atenção. Sabe por que crente cheio do Espírito Santo chama atenção? Aleluia. Quero fazer uma pergunta, você responde para você mesmo. Você está chamando a atenção das pessoas que estão de fora? Sua vida tem sido motivo que as pessoas olham e ficam atônitos? Por ser cheio do Espírito Santo? Porque aquilo estava acontecendo dentro do cenáculo, Samuel. Dá um barulho aí do derramar do Espírito Santo. Vai aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai sentindo essa presença do Espírito Santo. Você está do lado de dentro do cenáculo? Você está do lado de dentro? Aleluia. Quem está aqui do lado de dentro do cenáculo aqui? Aleluia. Então vai glorificando. Vai. Tem barulho aqui. Aleluia. Tem labareda de fogo sendo partida nesse lugar. Essa chama está sendo acesa em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ângela representa esses 120 do lado de dentro, cheios agora do Espírito Santo. Começa a falar em línguas. Aquilo chama atenção. Esse aqui está do lado de fora. Esse também. Há um barulho, não é? O texto não fala que é um barulho. Esse barulho chamou atenção. Olha o que diz a Bíblia aqui, olha. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som. Olha o que diz aqui no versículo 6. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Você representa aqueles que estão de fora, a multidão que ouviu o som e ficou perplexa, atônita de ver aquilo. Olha, eles são de outros povos, como é que está falando a língua que nós entendemos? Quando ele chamou atenção. Então, um crente cheio do Espírito Santo, ele vai deixar as pessoas perplexas, atônitas com aquilo que estão vendo. Mas o triste é que tem pessoas que estão do lado de fora, ficando atônitas e perplexas, mas não estão do lado de dentro. Acham bonito, gostam, pastor Vera, ficam admirados com aquilo que estão vendo na vida do outro. Está vendo aquilo acontecer, mas está do lado de fora. Está admirado, acha lindo, mas está do lado de fora, não está recebendo. Isso representa aqueles que não se envolvem, gostam, mas está acontecendo na vida do outro só. Acha lindo, perplexo, atônito, pastor João, mas não está vivendo aquilo. Está vendo o outro viver, mas não consegue viver aquilo. Isso é triste demais. Se de um lado tem aqueles que estão vivendo e estão agora recebendo esse poder que vem do Espírito Santo, agora tem outros que gostam, acham lindo, ficam atônitos, perplexos, mas não estão vivendo. E tem um terceiro grupo. Então nós estamos falando aqui de 3 grupos. O primeiro é o que está dentro e sente. O segundo é o que está do lado de fora e acha lindo, fica atônito, perplexo, que coisa tremenda, admirados com aquilo que está acontecendo. E tem o terceiro, vigia. O terceiro é aquele que não participa, não recebeu, nem ficou admirado, não ficou atônito com aquilo. Pelo contrário, zombou daquilo, porque está do lado de fora. Olha o que a Bíblia diz no versículo 12:
Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Agora o terceiro grupo, versículo 13. Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. E a pergunta que eu quero fazer aqui para nós: que grupo nós fazemos parte hoje? Um examinar da sua vida, que grupo você está pertencendo hoje? Daquele que acha bonito, fica admirado de ver o que Deus está fazendo na vida do povo, da igreja, da irmã Ana Lúcia, do irmão Júlio, e fica perplexo e admirado, acha lindo, mas não está vivendo. Vem e volta e admira na vida do outro. Triste isso, hein? Você vê na vida do outro e não conseguir viver isso. A sua vida é aquela rotina. Parece que não sente nada. Eu era de uma religião, agora passei para uma outra, mas a minha vida no começo parece que fez diferença, agora não muda nada. Eu apenas agora sou de um outro grupo, de uma outra comunidade. Acho bonito o que está acontecendo lá. E outros que não conseguem nem entender o que está acontecendo. Tamanha é a frieza espiritual. Assim como Eli, o sacerdote, lembra? Com Ana, que achou que ela estava embriagada quando ela estava lá se derramando aos pés de Deus para receber a sua promessa e o seu milagre. Falei domingo passado sobre isso. Tanta gente está se sentindo assim. Por quê? Porque está tão distante que perdeu a sensibilidade do que é o agir do Espírito Santo. Pelo contrário, não sei se o Milton vai lembrar disso, mas um dia nós conversamos sobre isso, Milton. Teve um culto do Ministério de Família, que nós estávamos aqui, o Aviva estava louvando aquele dia. Nós tínhamos ainda os grupos nativos, Aviva, Excelência e qualquer outro? Celebrar. Então era por escala, e aquele dia era o Aviva que estava aqui. Tinha vindo pessoas diferentes aqui, lembra? Que vieram nesse culto. E de repente, houve um mover do Espírito Santo aqui naquele culto, que não teve mensagem. Foi só louvor e adoração, e o derramar do Espírito Santo aqui incendiou esse lugar. Nós não conseguimos pregar aquele dia, não teve como pregar, porque abri a boca e o mover do Espírito Santo foi aqui, incendiou esse lugar. Lembra, meu, disso aí? E alguns ficaram até assim: puxa, o que é isso? E nem vieram mais. Lembra disso aí? Porque foi a primeira vez e viram tudo aquilo. Falaram: o que está acontecendo nesse lugar, esse povo aqui? E é isso, porque não tem a sensibilidade. Muita gente perdeu essa sensibilidade de saber o que é o agir do Espírito Santo, e pelo contrário fica incomodado. Fica incomodado quando o Espírito Santo começa a se mover, porque para ele aquilo é estranho. Não tem aquela sensibilidade de saber o que é ser cheio do Espírito Santo, porque não vive aquilo. Então um amém, um glória a Deus, um mover, parece que incomoda. Por quê? Porque não tem essa sensibilidade. Mas eu quero acreditar que o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã, te colocou aí para dizer: eu quero estar do lado de dentro daqueles que serão cheios do Espírito Santo, aqueles que estão vivendo essa experiência, aqueles que estão sendo tomados por esse poder sobrenatural, que vai fazer toda a diferença na nova etapa da nossa vida, na nova estação que nós vamos viver, pela graça e misericórdia de Deus. Amém? Que lado você está? Amém. Está onde? Dentro. Você está onde? Isso aqui é só encenação. Nada surpreende vocês, Espírito. Amém. Glória a Deus. Então houve agora o cumprimento da promessa. Se Jesus disse vai receber, agora aconteceu. Todos foram cheios. Aí Pedro pega a Bíblia. E eu disse que havia o que lá fora? O que? Uma grande multidão que ouviu o som. Chamou a atenção.
Nessa multidão tinha aqueles que admiraram e aqueles que zombaram, mas tinha lá uma grande multidão. E olha que tremendo que é o Evangelho de Jesus Cristo, hein, Tiago? Pedro pega e começa, cheio do Espírito Santo, começou a pregar a primeira mensagem pentecostal, apóstolo Paulo. Foi a primeira mensagem pentecostal, porque aí houve um derramar do Espírito Santo. Agora já não é mais aquela palavra simples, humana, eloquente, de alguém que tem habilidade no falar, uma boa oratória. Agora é aquele que até os magistrados dizem assim: mas como é que esse rapaz fala desse jeito? Ele é iletrado? Como é que ele fala desse jeito? Como é que ele fala com essa ousadia, com essa autoridade, com essa sabedoria? Ele é letrado, é um pescador, a gente conhece aí na margem do lago de Genezaré. É Pedro, pescador, como é que ele fala desse jeito? Pedro pega e diante daquela multidão, a primeira mensagem pentecostal. Quantos pentecostais nós temos aqui nessa manhã? Aleluia. É, pastor Ângelo, primeira mensagem pentecostal. E ele começa a falar sobre Jesus, sobre o Evangelho, daqueles que eles mataram, sepultaram, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Diz: olha, Davi foi sepultado, agora esse aí vocês não vão encontrar restos mortais. E foi pregando para aquele povo. Aquele povo foi vendo, porque agora não era simplesmente um Pedro, agora era alguém cheio do quê? Do poder do Espírito Santo. E ele começa a ministrar para aquela multidão, agora cheio do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer, capítulo 2, versículo 41, pode colocar para mim aí, Maria Amélia, capítulo 2, versículo 41, o que acontece? Quando Pedro prega o Evangelho de Jesus Cristo com esse poder e autoridade do Espírito Santo. Aleluia. Alguns estão entendendo e estão felizes por isso. A primeira mensagem pentecostal, agora cheio do Espírito Santo. Agora Pedro foi tomado por esse Espírito Santo. Aleluia. Ele sai diferente da maneira que ele entrou no cenáculo. De que maneira nós vamos sair daqui hoje? Que mensagem nós vamos levar a hora que nós saímos daquela porta para fora? Hoje Ele está nos dando essa oportunidade, Ele nos trouxe aqui para isso. E então Pedro sai e agora aquela multidão que foi pelo barulho, ouvem a mensagem pregada do Evangelho de Jesus Cristo. Ele anuncia tudo isso. E os que aceitaram a mensagem foram batizados. Aleluia. E naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Poder do Espírito Santo, a igreja cresce, irmãos. Quando tem poder do Espírito Santo, a igreja cresce. E eles apenas não admiraram mais, mas agora confessaram a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, declarando agora publicamente, porque eles se converteram e foram o quê? Eles se converteram e foram o quê? Batizados. Porque agora eles não tinham mais o medo. Não importa se vamos ser perseguidos, não importa se vamos para a cadeia, não importa se seremos decapitados, não importa as consequências que nós vamos sofrer. O que importa é que agora nós conhecemos verdadeiramente quem é Jesus Cristo Salvador. Aleluia! Glória a Jesus! Não importa que a gente vai sofrer agora, mas vai ter perseguição, não faz mal. Eu agora conheço Jesus Cristo, tem um poder na minha vida, é o Espírito Santo dele que habita em mim. Pode vir, Ministério Lobo, aguenta aqui. E para terminar, porque a hora eu já tenho muito para falar sobre esse Espírito Santo. Mas só como que nós temos o Espírito Santo para viver essa nova estação.
Pedro agora prega, 3.000 almas se rendem ao Evangelho de Jesus Cristo. Creem em Jesus, recebem o Espírito Santo porque declaram e passam pelo batismo. E agora Pedro, no capítulo 3, para encerrar, ele pega João, diz: vamos orar, vamos no templo orar. E eles saem para ir orar, 3 horas da tarde. E de repente tem alguém, vamos para lá porque é um paralítico. Tem alguém na porta do templo que é colocado ali todo dia, de segunda a segunda, irmã Helena, com chuva, com sol, com frio ou calor, porque aquele homem era paralítico e ele precisava daquela ajuda que ele recebia lá mendigando. E todo dia ele era colocado ali, porque pessoas do bem passavam ali e abençoavam ele. Então ele tinha uma renda daquilo para sobreviver. Mas era um paralítico que não podia entrar no templo, estava aprisionado, sofrendo. Alguém tinha que levar e alguém tinha que buscar. Se deixasse ele lá, ele morreria lá, dependente. Mas agora, cheios do Espírito Santo, Pedro e João diz: vamos orar. E quando aquele homem está lá, senta aí um pouquinho, vamos ver se você consegue sentar. Quero ver levantar, mas eu vou ajudar você. Isso. Vai ter que ajudar ele. E aí aquele homem estende as mãos pedindo o quê? Esmola. Aí eles chegam para ele, agora não é mais aquele Pedro e João simples, agora é alguém cheio do... que reconhece que tem tudo que precisa, que vai muito mais dos bens materiais, das necessidades humanas. Eles agora têm essa consciência, apóstolo Paulo, do que o que eles precisam, agora eles têm. O poder do Espírito Santo agora está na vida deles, aleluia. E eles estão indo no templo para buscar ainda mais, para que a chama continue acesa. E aquele homem então, mendigo, estende a mão pedindo uma esmola. E aí os dois olham para ele e dizem: olha para nós. E quando aquele homem cabisbaixo levanta a cabeça e olha para eles, agora aqueles cheios do Espírito Santo, é você, meu irmão, é você, minha irmã, aleluia. Porque Pedro e João, até aquele momento, irmãos, presta atenção que eu vou falar, isso é importante. Porque até aquele momento, Pedro e João tinham visto milagres, vivido milagres que Jesus havia proporcionado na vida deles. Primeiro, Pedro, depois de uma noite de frustração, não pegou nada. Jesus entra no barco dele, dá uma ordem, ele diz: olha, nós estamos cansados, nós não pegamos nada, mas mediante a tua palavra lançarei a rede. O que aconteceu? Foi a maior pesca que Pedro realizou, ao ponto das redes começarem a rasgar, o barco vira pique, precisa ajudar outros. Vem aqui para nos ajudar a encher outros, Renato. Esse foi o milagre tremendo que Pedro viveu. Mas através de quem? De Jesus Cristo. Pedro, outro dia, está com os discípulos no barco, e Jesus foi orar, disse: ó, passe para outra margem. E de repente no meio do lago vem uma tempestade. E aí no capítulo 6 de Marcos vai falar isso, Mateus 14 também vai falar, Mateus com mais detalhes. Mas só para você entender, eles estão lá no meio do lago e começa uma tempestade. Jesus está lá no monte orando. E Jesus viu onde eles estavam, passando por aquela tempestade. E Jesus vem, andando por onde? Por cima das águas. E vai chegando perto deles a tempestade, o vento, o trovão e a chuva. E de repente eles veem aquele ser chegando por cima das águas. Eles ficaram com medo, achando que era o quê? Fantasma. Mas Jesus diz: não tema, sou eu. Não temas, sou eu. Meio à tempestade eu te vi, eu sei onde você está, eu estou indo ao teu encontro, eu estou indo ao teu socorro, aleluia. Olha que Jesus tremendo é esse. Pedro viveu isso, porque ele disse: se é tu mesmo, Senhor, manda que eu vá andando pelas águas até o Senhor. Jesus disse: vem, aleluia. Esse Pedro pula na água e começa a andar por cima das águas, olhando para Jesus. Mas de repente ele começa a sentir aquelas ondas fortes, o vento, a chuva. E aí ele começou a ficar com medo e
afundar. Jesus pega na mão dele e diz: homem de pouca fé, vem para cá. E a Bíblia diz que Jesus caminha com ele agora, ó, por cima das águas. E agora Jesus entra no barco com ele, aleluia. E a Bíblia diz que quando Jesus entra no barco, houve calmaria. Pedro viveu isso. Pedro viveu essa experiência, esse milagre. Mas até então nenhum dos discípulos haviam feito milagres. Até então ninguém havia feito um milagre, havia vivido o milagre e visto o milagre. Eu vi o milagre, Jesus ressuscitou, eu vi que Jesus multiplicou pão, eu vi isso, eu vi que Ele libertou. Mas agora, irmãos, Pedro e João estão inaugurando uma autoridade que o Senhor deu para a igreja dele, pelo poder do Espírito Santo. Para mim, deu para você, meu irmão. Ali foi inaugurado esse poder que ele diz: mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. É nesse dia que inaugurou o milagre em que a igreja agora tem autoridade para fazer. No nome de Jesus. No nome de Jesus, eu e você temos autoridade. Foi inaugurado aqui nesse primeiro milagre, irmãos. Isso continua com a igreja que está cheia do Espírito Santo. Isso continua com a igreja que está cheia do Espírito Santo. Não parou, inaugurou lá, mas não parou de ser realizado. Há um poder na igreja, aleluia. Ele nos concedeu poder e autoridade, porque o Espírito Santo está em nós. E aquele homem, achando que eles estavam ainda na condição de poder ajudá-lo monetariamente, financeiramente, com uma moeda de prata ou de ouro, ele diz: agora nós estamos num outro nível. Aleluia. Esse é o nível da igreja, nós estamos em outro nível, irmãos. Aleluia, esse poder nos colocou em outro nível, que não tem dinheiro que paga. Olha para nós. Eles vão falar assim: a partir de agora nós vamos inaugurar um novo tempo, uma nova estação. Aleluia, uma nova estação chegou. Nós não temos ouro, nós não temos prata. Ele quis dizer isso mediante aquilo que eles tinham para oferecer. Não é que eles não tinham nada. Mediante a grandeza daquilo que eles iriam realizar por esse poder do Espírito Santo, irmãos. É nesse sentido, porque ouro e prata não tem como mensurar o que nós vamos te dar agora, aleluia. Porque se eu te der ouro e prata, amanhã você vai voltar para cá. Se eu te der ouro e prata, você vai poder suprir suas necessidades momentâneas. Mas o que nós vamos te dar é algo que vai mudar a tua história, te tirar de fora, te colocar para dentro, aleluia. Vai te tirar da porta e vai te colocar lá dentro. É isso que o Espírito Santo faz. Ele tira nós da porta e nos coloca para dentro, para louvar e glorificar ao Senhor. Ele diz assim: nós não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E aquele homem saltou. Aleluia, 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 aleluia. Não mais agora do lado de fora, mas a Bíblia diz que ele vem para dentro agora. Entra para dentro do templo. Ele entra louvando, pulando e glorificando a Deus, porque tem presença do Espírito Santo. Aleluia! Esse é o poder do Espírito Santo para te colocar numa nova estação. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus